Muito bem, primeira resolução, exercícios relacionados a ondas. Bom, primeira coisa que a gente precisa saber é qual é a fórmula do comprimento de uma onda, certo? A fórmula do comprimento de uma onda a gente pode estabelecer através da seguinte relação. Velocidade é igual ao comprimento da onda vezes a frequência com que ela é estabelecida. Dentro desse conceito, a gente tem o seguinte: V é velocidade e pelo Sistema Internacional de Medidas, que é o SI, toda velocidade para o cálculo do comprimento de uma onda tem que ser dada em metros por segundo. Então, se lá no problema tiver em quilômetro por hora, você deverá converter para ficar em metros por segundo, sempre. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar essa letra do alfabeto grego, que é a lambda, certo? Para identificar o comprimento da onda, certo? Na equação, então temos V para a velocidade, que é em metros por segundo, lambda, certo? Que é para cálculo do comprimento da onda, que é dado em metros, também pelo Sistema Internacional de Medidas, quem padroniza isso, e F, que é a frequência dessa onda, que é dada em Hertz, que é representada pela letra Hz. E como é que a gente faz as conversões? Eu coloquei aqui uma espécie de legenda para a gente tentar trabalhar essa questão das conversões. Nós temos aqui, como é que eu faço para converter de quilômetro por hora para metros por segundo? Basta dividir por 3,6. Para transformar de quilômetro por metro, de quilômetro para metro, você multiplica por 1000. Para transformar de centímetro para metro, você divide por 100, você sabe esses centímetros, quantos metros são, você divide por 100. E quilohertz, que é KHz, a gente transformando em hertz, basta dividir por 1000. A gente vai ver um exercício mais na frente que vai informar isso para vocês. Bom, a primeira questão ela diz o seguinte, A figura abaixo representa uma onda que percorre uma corda com velocidade de 1,6 metros por segundo. Para essa onda, determine o comprimento da onda e a frequência. Como qualquer fórmula matemática, certo? A gente basta substituir, Primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente for trabalhar um problema relacionado à onda, verificar as unidades de medida, metros por segundo, metros e hertz, tem que estar nessas unidades. Aqui a velocidade já está em metros por segundo, então não precisa mexer em nada. Essa distância aqui ela está dada em centímetros, então isso a gente vai ter que observar com bastante calma. No estudo de onda, a gente também tem que observar uma coisa. Existem dois pontos que eles são cruciais quando a gente trabalha com gráfico. Nós temos esse maior ponto aqui, esse ponto aqui mais alto, certo? Do desenho. Ela vem, faz esse desenho aqui, desce novamente, e ela volta a ter esse ponto mais alto nesse outro ponto aqui, que a gente vai chamar de crista da onda, Então a gente tem aqui a crista da onda, que é o ponto mais alto da onda, pode-se dizer assim. E esse ponto mais baixo, esses dois pontinhos aqui mais baixo do desenho do comprimento da onda, é o que a gente vai chamar de vale, certo? Então toda onda ela tem a crista e tem o vale, certo? E como é que a gente faz para resolver esse problema? A gente vai ter o seguinte. Primeira coisa, lembra da nossa equação? Nossa equação era a seguinte, V é igual a lambda vezes F, onde V é velocidade, lambda é o comprimento da onda e F é frequência. Para você saber o comprimento da onda, você não precisa da fórmula, certo? Essa letra A a gente responde da seguinte forma. O comprimento da onda é a distância que vai de uma crista até a outra crista do desenho. Então veja, nesse desenho você tem que cada dois quadradinhos desse mede 10 centímetros, beleza? Então ele está informando aqui que daqui para cá mede 10 centímetros. Se cada dois quadradinhos desse daqui a distância é de 10 centímetros, a crista, a gente concorda que essa distância total aqui, que é a distância de uma crista a outra. Então a gente tem aqui 10 e 20. Então a distância de uma crista de uma onda até a outra crista é de 20 centímetros, certo? Então a gente tem a distância de 20 centímetros de uma crista a outra. Isso é o que a gente chama de comprimento da onda.
Então ela começa nessa crista, faz esse percurso e retorna para a crista. Novamente, faz o percurso e retorna para a crista, e por aí vai, certo? Então, o comprimento da onda, que a gente vai representar por lambda, certo? É igual a 20 centímetros. Só que lembra que eu havia dito que a resposta tem que ser dada em metros e metros por segundo e hertz? Pois bem, comprimento ele tem que ser dado em metros. E aqui está dado em centímetros. Então a gente pergunta, como é que eu faço para converter 20 centímetros em metros? Para você converter centímetro em metros, basta dividir o valor por 100. Então, ó, 20 centímetros é o mesmo que 20 sobre 100. Divisão por 100, só é lembrar, ó, 2 zeros, então você coloca 2 números depois da vírgula. Você coloca o número 20, coloca o de cima, tá? E como são 2 zeros, a vírgula vem separando 2 números depois dela, certo? Então 20 sobre 100 é 0,20. E isso aqui é o que a gente chama de 0,20 metros, ou então 0,2 metros, né? E a resposta final é que lambda vale 0,2 metros. Está respondido. Para calcular a frequência, aí sim a gente vai precisar da fórmula, né? O cálculo da frequência a gente vai dar da seguinte forma. Como a fórmula é V igual a lambda vezes F, onde V é a velocidade, lambda é o comprimento da onda, que a gente calculou na letra A, que deu 0,2, e F, que é a frequência, que é o que a gente quer calcular. No problema ele disse, a figura abaixo representa uma onda que percorre uma corda com velocidade de 1,6 metros por segundo. Velocidade de 1,6. Então, ó, onde tem V eu vou colocar 1,6. Lambda, que é 0,2, você não vai colocar 20, porque aqui está dado em centímetro, tem que colocar em metro, tá? Então, ó, você coloca 0,2 vezes F. Bom, equação do primeiro grau, né? Fica fácil de resolver. Isola F, né? 0,2 está multiplicando 0,6, passa dividindo. Então fica 0,2 dividido por 1,6. Ou no caso é o contrário, né? 1,6 dividido por 0,2. Bom, e como é que eu faço para dividir 1,6 por 0,2? A gente tem um truque muito simples para dividir números com vírgula, certo? Uma maneira simples de você dividir número com vírgula é a seguinte. Como você tem, né, 0,2 e 1,6, você multiplica em cima e embaixo por 10, certo? Então, ó, por que por 10? Porque aqui a gente só tem uma casa decimal, tá vendo? Ó? Se eu multiplico 1,6 por 10, eu vou obter o valor de 16. E se eu multiplico 0,2 por 10, eu vou obter o valor de 2. E 16 dividido por 2 é a mesma coisa que 8, certo? Então a resposta é que F é igual a 8 Hz, 8 Hz, porque é a unidade de medida de frequência, certo? Então, ó, 1,6 dividido por 0,2. Multiplique em cima e embaixo por 10, para que isso aqui fique 16 por 2. Ah, e se fosse 1,62 dividido por 0,2? Bom, aí você multiplicaria em cima e embaixo por 100. Você pega o que tiver a maior casa decimal. Ó. Você tem duas casas decimais aqui em cima e tem uma embaixo. Então, em cima você multiplica por 100 e embaixo também. Ó. Se fosse o caso, aqui já está respondido. Então, ó, 1,62 viraria 162 e 0,2 viraria, né, 20. Então, você dividiria 162 por 20.